E aí, pessoal, beleza? Então vamos lá. Segunda parte desse bloco de dependência química e saúde mental. Nessa parte vamos estar conversando um pouquinho sobre características de dependência química, né? Ou quais são os sintomas, tá? Pelo menos os principais aí, tá joia? Vamos estar falando um pouquinho sobre isso, vamos estar conversando um pouquinho mais adiante sobre também as principais substâncias, né, que se tem e quais os tratamentos, né, qual que é a terapêutica que é utilizada. Isso tudo em vídeos posteriores, tá joia? Então vamos lá, vamos ver aqui então. Bom, sobre... Ok, voltando aqui. Bom, sobre a mudança de comportamento que tem, vocês já sabem, né? Como eu falei no último vídeo, uma das principais características é o impulso, né, no uso da substância. Então, assim, você tem... não é mais aquela coisa do tipo... pode fazer uso de tranquilo, pode fazer uso de uma forma mais razoável, né? Há a necessidade, né? É exigida a necessidade de se fazer o uso da substância de uma maneira recorrente, né? E essa necessidade, né, do uso recorrente da substância, seja ela qual for, ou seja qual o material que for, ele provoca alterações de comportamento, padrão de comportamento. Então, assim, a própria disponibilidade de horários, a própria facilidade para trabalhar, a própria facilidade para a questão de estudo, né? Tudo isso sofre alterações, né? E são componentes importantes, são momentos bastante importantes, tá? Então, vamos lá. Uma das características, né? Na questão de uso mesmo, certo? A gente tem a tolerância, tá? O material que vocês têm aí, o PDF que vocês receberam aí, você vai ter no primeiro item da lista, tá? A questão da tolerância. O que é a tolerância? A tolerância no uso, né? O organismo vai ficando mais tolerante com a droga. O que significa isso? Se a pessoa tinha, por exemplo, ela faz uso de um composto, né? Vamos supor, de um comprimido, de uma dose, né? De um cigarro, para ter um determinado efeito, com o tempo ela vai precisar de mais, né, uma quantidade cada vez maior dessa mesma substância para obter o mesmo efeito, certo? Então, assim, se usa um determinado alucinógeno, tá, em formato de comprimido, com o tempo, tá, vai precisar de uma quantidade cada vez maior de comprimidos, de dosagens, certo, para poder produzir, para poder surtir o mesmo efeito, tá? Então, assim, quando a gente fala de ter tolerância, por exemplo, tolerância à dor, né? Você tem medicamentos para dor que você vai tomando, a pessoa vai tomando tal, e chega uma determinada altura não faz tanto efeito. O que está acontecendo, né? Está aumentando a tolerância com relação à dor sobre esse medicamento, né? Então, o que quer dizer essa tolerância aí no final das contas, né? A pessoa ela vai ter uma quantidade, ela faz uso, vamos supor, de hoje de um cigarro, amanhã são dois, são três, uma dose de bebida hoje, duas amanhã, três daqui uma semana, para ter o mesmo efeito que teria hoje, tá? Então, assim, chega lá e uma latinha de cerveja, tá? Uma latinha de cerveja hoje vai produzir um efeito. Amanhã vai produzir o mesmo efeito. Daqui uns 3, 4 dias já não é mais bem assim. Vai precisar de duas, né? Aí vão 3, vão 4. Então a tolerância do corpo vai aumentando com relação à exposição à droga. Tá? Então essa é uma das características. A necessidade de aumentar o consumo para produzir a mesma sensação. Tá certo? Claro essa? Então vamos passar para a abstinência. O que é abstinência no final das contas? O que a gente pode definir por abstinência? A abstinência
tá, que tem aqui na classificação de vocês, é caracterizada por síndrome de sinais típicos de cada substância que são reduzidos pelo consumo. Ou seja, a abstinência do álcool. A abstinência do álcool, ela vai fazer o quê? A pessoa está habituada a consumir, já se encontra dependente, tá? Para de fazer uso. Você tem uma sequência, você tem toda uma cadeia de sintomas típicos de quem consome álcool, que é diferente de quem consome cocaína, que é diferente de quem consome maconha, de quem consome cigarro, tá? Então, as características, né, de abstinência, elas são assim: a pessoa ela já faz uso, já tem um consumo alto, ela para de repente, tá? Então, assim, a abstinência, ela primeiro está relacionada ao quê? A suspensão no uso, para o uso da substância, e depois disso, né, feita essa suspensão no uso, essa interrupção, né, você tem um efeito inicial. Então, no primeiro dia a pessoa vai se sentir de uma forma, no segundo dia de uma outra forma, no terceiro dia de outra forma, tá? Então, assim, você tem sintomas predominantemente característicos. Então, assim, a maneira como a pessoa que deixa de usar o álcool, ela é diferente da pessoa que ela deixa de usar a cocaína, que é diferente dos sintomas de quem deixa de usar maconha. Então, cada substância ela vai ter uma abstinência característica. Alguns vão dar agitação, alguns vão dar alucinação, alguns vão dar efeito de crises de ansiedade, não só agitação. Então, você tem diversos componentes, tá, que fazem parte da abstinência. Síndrome, vocês lembram que é síndrome? Síndromes são conjunto de sintomas, tá? Então, que definem de forma característica uma determinada doença, alteração, tá? Então, assim, é muito importante lembrar disso. A abstinência não é uma coisa só. Ao ponto que eu quero chegar é esse: a abstinência não é uma coisa só. A abstinência, ela diz respeito, então, a uma série de fatores. Beleza? Uma outra característica que a gente tem, né, aqui na questão dos sintomas, certo? É um consumo por períodos de tempo mais prolongado e em quantidades maiores que o planejado, tá? O que significa isso? Esse é aquele clássico típico: é só essa dose, ou é só esse cigarro, né? Ou dá só esse tapa, tá? Então, assim, acaba não ficando só ali, né? Acaba não sendo só aquela dose, aquilo acaba indo a noite toda, aquilo vai o dia todo, né? Aquilo acaba indo muito mais longe e uma quantidade muito maior do que se esperava usar. Então, o controle no uso, certo? Então, assim, a gente podia colocar isso aqui até como a questão de esse consumo por período de tempo prolongado, o controle no uso, né? A pessoa ela perde o controle. É como, por exemplo, você pega, vou mexer no celular para ver esse joguinho, né? E a hora que vê, já passaram-se 4 horas e o tempo voou, né? Mas assim, você perdeu tudo que tinha para fazer, né? Você deixou de estudar, deixou de fazer as coisas do seu trabalho, deixou de fazer uma série de coisas, e aí, né? Essa percepção de dosagem, né, e de tempo de uso é que acaba perdendo quando você está lidando com dependência química. E isso acaba sendo cada vez mais sério, né, conforme o problema avança. Bom, outra coisa: desejo persistente de uso, né, e a incapacidade para controlar. Isso acaba evoluindo, acaba progredindo muitas vezes quando você tem algumas drogas que fazem, né, um impulso grande de consumo. A pessoa começa a furtar objetos da casa, a pessoa começa a pagar um dinheiro alto, né, para conseguir a substância de novo. Você tem uso de substâncias, né, substâncias que
ocorrem às vezes, a pessoa tem acesso facilitado, né, algumas vezes a alguns tipos de componentes. Vocês vão estudar isso, vocês vão ver isso nas nossas próximas aulas. Isso pode comprometer o trabalho, carreira também, porque a pessoa começa a não se controlar, né, para o uso e começa a colocar em risco a carreira dela, começa a colocar em risco a própria profissão, para poder consumir, né, para poder ter aquele momento e só com aquele tipo de substância, com aquele tipo de droga. Então, essa coisa esse desejo persistente é muito aquela ideia fixa, né? Muito aquela ideia que não sai da cabeça da pessoa de fazer uso, aquela vontade praticamente incontrolável, tá? Tanto que quando a gente fala de dependência química na questão do álcool, né? Você tem uma das coisas que se usa, né, no Alcoólicos Anônimos é um dia de cada vez, né? Então, hoje eu não bebi. Ótimo. Amanhã, não, amanhã eu não sei. Eu sei que hoje eu não bebi. Né? Então, é vivendo mesmo um dia de cada vez, controlando todos os dias o comportamento impulsivo. Tá? É mais ou menos assim a terapêutica. Né? Isso tomando como base, né, um comentário breve sobre esse sintoma. Outra coisa também, né, que nós temos aqui, a persistência no uso, apesar de prejuízos clínicos, tá? Essa persistência no uso, apesar de prejuízos clínicos, o que que significa, né? O que que quer dizer? Você tem, nesse caso, o paciente, ele faz uso, né? Então, assim, a pessoa já tem uma série de comprometimentos. Então, assim, não adianta dizer, só ficar um comentário vago, né, com o paciente que você está tendo hipertensão devido ao uso de determinada substância, tá? Isso, né, só quando aquela compulsão, lembra? A compulsão, o desejo impulsivo, a pessoa não controla. Se a pessoa não controla, ela não vai conseguir racionalizar, né, um impulso, né? Não se racionaliza, né? Não é dessa forma que se controla esses comportamentos compulsivos, comportamentos impulsivos, né? Você não racionaliza, você age. A terapêutica normalmente é baseada em substituir esse componente emocional intenso de impulsão, compulsão, por outro componente emocional intenso. Então, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso na questão terapêutica, mas assim, é como se a saúde dela está em frangalhos, né? E tanto faz, desde que ela tenha mais uma dose. Tá? Então, isso é muito característico da dependência química. Ah, não, eu não estou viciado. Eu controlo, eu paro a hora que eu quiser. Né? Eu paro a hora que eu quiser, mas o fígado está detonado, insuficiência renal batendo na porta, colesterol alto, hipertenso, diabético. Tudo isso devido ao uso, né, e abuso de substâncias, né, que causam essas alterações que a pessoa procura. E assim, não, isso não é importante, né? Essa sensação que a substância dá, ela é mais importante que a própria saúde, né? No entender ali, naquele momento. É claro, o efeito de ressaca, né? Passou o efeito, passou o desejo, né? Fez uso da droga. Alguns momentos depois, a pessoa vai bater arrependimento, vai ter crise de choro, não vou usar mais e tal, né? Nunca mais vou beber, nunca mais vou usar isso e tal. Mas conforme aumenta, né, a, assim, a vontade, quanto mais aumenta a distância de tempo ali, né, e volta o impulso, né, aquilo vai ficando mais difícil de controlar. Então, por isso que a terapêutica também, né, quando a gente fala dos sintomas, não dá para não falar da terapêutica. A terapêutica ela é muito baseada no controle e no apoio, né, no apoio familiar, apoio das pessoas em volta ali. E não adianta, tem que ter
medicamento tem que ser algo realmente com controle bastante seguro, bastante firme do que está acontecendo. Tá? Bastante persistente, várias vezes o tratamento não vai ser efetivo, vai começar do zero e a gente começa do zero. Isso vai ser muito recorrente. Tá? Só para fechar, eu coloquei aqui, vocês têm no PDF de vocês, mas eu quis comentar só as principais substâncias, né, que nós temos como dependência química no Brasil. Tá? Em primeiro lugar é o álcool, uma estimativa média de 12% da população. Em segundo lugar, o tabaco, 10% da população. Em terceiro lugar, a maconha, 1,2% da população, declarados, né, como dependentes químicos, certo? Lembrando que cada um tem uma característica, certo, de atuar na dependência, de tornar o paciente dependente à sua maneira. Tá? E isso a gente vai estar estudando nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Beleza? Pessoal, ficando por aqui, mandem as dúvidas, mandem os comentários, certo? Decorrer da semana tem atividade, eu vou passar para vocês o quanto antes, tá joia? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão me escrevendo, vão me mandando mensagem, vão comentando, tá joia? Até mais, ficando por aqui. Falou, pessoal, até mais.